Olá, meu nome é Carolina da Silva Nunes Cruz e eu curso Medicina na Universidade Católica de Brasília. Eu pesquisei o comportamento informacional de pessoas idosas do Distrito Federal em tempos de pandemia de Covid-19. A professora doutora Eduarda Rezende Freitas foi a minha orientadora e teve como colaboradora a mestra em Gerontologia Aline Araújo de Jesus. A pandemia de Covid-19 impulsionou um grande fluxo de informações e a busca por notícias atualizadas tornou-se um hábito mundial. Entretanto, esse excesso de informações pode ser prejudicial à saúde, e nesse contexto, um grupo que merece uma atenção especial é a população idosa. Sabemos que eles são mais vulneráveis fisicamente à infecção por SARS-CoV-2, mas também precisamos entender a vulnerabilidade desse grupo em contexto de superabundância de informações, que nem sempre são confiáveis. O objetivo dessa investigação foi compreender como as pessoas idosas lidaram com esse cenário de informações em meio à pandemia. Para isso, utilizei o modelo de comportamento informacional desenvolvido por Thomas D. Wilson em 1999. Esse modelo nos mostra que a busca por informações não é um processo aleatório, ela surge da percepção da necessidade de obter conhecimento. E esse processo leva em consideração não apenas as necessidades físicas, mas também cognitivas e emocionais do indivíduo. É importante ressaltar que essa busca por informações não se limita a um único tipo de fonte. Os idosos estão utilizando diversos tipos de recursos, desde sistemas digitais até conversas com outras pessoas. Em relação à metodologia, trata-se de um estudo qualitativo sob parte do projeto de pesquisa Infodemia de Covid-19 e suas repercussões sobre a saúde mental de idosos. Estudo multicêntrico Brasil, Portugal, Espanha, Itália e Chile. Este estudo integra a segunda fase dessa pesquisa. Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas por telefone em abril e julho de 2022 e a amostra foi composta por 9 pessoas, com média de idade de 66 anos, todas mulheres e a maioria branca, residentes em Brasília. As 3 perguntas norteadoras foram: conte uma situação durante a pandemia 19 em que você precisou buscar informações, qual tipo de informação buscada, por quê, onde e como buscou informação. Essas perguntas foram desenvolvidas com base no modelo de comportamento informacional de Wilson. As entrevistas foram gravadas, transcritas e codificadas, e os dados analisados por meio da análise de conteúdo de Bardan, com auxílio do programa OpenLogos. Foram encontradas 3 categorias: busca de informações sobre a Covid-19, processamento e uso de informações sobre a Covid-19 e análise das informações recebidas sobre a Covid-19 ou do meio de divulgação dessas informações. Observou-se que a busca por informações sobre a Covid-19 entre os participantes ocorreu de forma ativa e passiva. Em relação à busca ativa, ela se deu principalmente por meio de profissionais da saúde ou artigos científicos e pela televisão, motivada constantemente pela necessidade de obtenção de informações. Para exemplificar, eu trouxe falas dos participantes onde pode-se observar esse tipo de busca. Eu tenho um geriatra e sempre todas as informações eu perguntava para ele, o geriatra que me acompanha. Todos os dias o DFTV foi oferecendo essas informações. Então, eu buscava essa informação todos os dias no jornal da televisão. Já a busca passiva ocorreu sobretudo por meio da televisão e WhatsApp, como pode-se observar nas seguintes entrevistas. Nos repórteres da noite que eu assisto, na Record, então era assim. Agora, pegar mesmo para ver, não peguei não. Eu não pesquisei nada, só que recebi muitas informações, eu recebi pelo WhatsApp. Pode-se observar que o processamento e uso de informações abrangeram dados científicos e não científicos sobre a doença. Houve relatos de consumo de informações alinhadas a instituições de saúde, com foco principal na prevenção da doença, como nos seguintes exemplos. Eu vou ao mercado e já limpo a mão. Vou de máscara. Se for para tomar a 4ª vacina, eu tomei ontem. Se for para fazer isso, eu faço, entendeu? Com cautela, porque a gente não sabe o que pode aparecer. Qual tipo de informação que a senhora mais procurava? Era como prevenir. Se acontecesse, o que tinha que fazer? Quais eram os procedimentos e essas coisas todas? Entretanto, chamam muita atenção o processamento e uso de informações sem respaldo científico, reforçando comportamentos de risco para a saúde, como o uso de ivermectina e a rejeição à vacina para a Covid-19. As falas evidenciam esses comportamentos de risco. Muitos tomaram as 3 doses da vacina, morrendo de medo de morrer, e eu não tomei, porque se eu tomasse, eu achava que ia morrer, dizendo eles que tomaram as 3 ou as 4 e era para eu tomar, mas eu não tomei. Estou satisfeitíssima comigo, porque eu não tomei. Inclusive, eu fiz uso por essas orientações de ivermectina, tomei vitamina D, é tanto que eu não tive Covid. Por fim, destaca-se que alguns participantes apresentavam análise crítica referente às informações e ou seus meios de divulgação, por meio da preocupação quanto à veracidade da informação e da segurança da fonte da notícia recebida, como pode-se observar no seguinte trecho. Eu sei que tem muitas mentiras, porque tem que saber selecionar, pesquisar. Quando eu tinha alguma dúvida de alguma informação que eu recebia, através das redes sociais, eu consultava para saber se aquilo era verdadeiro ou falso. E de modo preocupante, pôde-se observar que alguns idosos assumiam que as notícias recebidas eram verdade absoluta e não se preocupavam em verificar a informação e a fonte da notícia, realidade que evidencia a clara vulnerabilidade dessa população às fake news, como nos exemplos a seguir. A senhora se preocupava em ver se essa informação era verdadeira ou falsa? Não procurava, porque eu achava que era verdadeira. Eu confiava que era verdadeira, porque tudo indicava que era. Veio da China, foi feita na China, que a China quer tomar o Brasil e o mundo todo. Então eu acreditei nisso. Minha ignorância me fez acreditar. As informações que eu recebi pelo WhatsApp eram contra a vacina. As televisões e os jornais recomendavam a vacina, mas eu acreditava no que eu recebia pelo WhatsApp. Portanto, é fundamental entender como os idosos buscam informações em situações de emergência em saúde, como na pandemia de Covid-19. Não apenas as consequências físicas desse comportamento funcional são relevantes, mas também devemos considerar os impactos desse comportamento na saúde mental dessa população. Por isso, analisar o comportamento informacional é o primeiro passo para que o planejamento de intervenções de saúde seja eficaz. Os resultados desse estudo oferecem insights valiosos sobre como os idosos do Distrito Federal lidaram com as informações sobre a Covid-19 durante a pandemia. Os resultados que obtivemos trazem à tona a urgente necessidade de implementação de medidas educativas que visam aprimorar o letramento digital entre os idosos. Isso inclui capacitar essa população a discernir fontes confiáveis de informações com o objetivo de evitar comportamentos de risco e de desinformação, como foi exemplificado durante as entrevistas. Essas iniciativas não apenas fomentarão a segurança da pessoa idosa, mas também irão contribuir para o bem-estar geral
dessa importante parcela da população.